Beleza, estamos no ar. Estamos começando mais um Comentando RPG aqui no canal especial de Lore Sheets do V5, que é uma característica nova da quinta edição do Vampiro à Máscara, que faz uma ponte entre os personagens dos jogadores com alguma trama do cenário de Vampiro à Máscara e também algumas coisas do mundo das trevas, que não é necessariamente só vampiro, também tem alguns outros seres e algumas questões sobrenaturais que dá para utilizar em Lore Sheets. E para hoje nós vamos falar deste que eu considero o principal antagonista do Vampiro à Máscara desta quinta edição. Por mais que a galera ainda queira jogar aquela Jihad de muitas trapaças, muitas rasteiras e muitas traições, ficou óbvio nesta quinta edição que os criadores deram o recado dizendo pra gente: olha, os caras sabem que vocês estão aí e já estão batendo de volta, não estão só investigando. Então a gente já passou algumas lore sheets no passado que já falava abertamente da segunda Inquisição. Falamos de alguns locais, por exemplo, do Chicago by Night teve um local que eu esqueci o nome do local, mas é o antigo hangar de Chicago que foi transformado para servir de base da segunda Inquisição. E hoje nós vamos falar desse conglomerado, dessa coalizão de agências chamado First Light. A Galápagos optou em preservar o nome original, então é assim que iremos chamá-lo durante nossa live de hoje. E antes da gente adentrar nas informações propriamente ditas desta Lore Sheets, vamos os ois da galera, começando pela Tati, nossa inquilina favorita. Olá, pessoas! Muito feliz de estar de volta aqui. Eu acho que eu já arrumei um copinho para escova de dente, ela já está ali na piazinha do banheiro. E é sempre muito, muito bom participar aqui junto com vocês dois, que são uma aula de conhecimento. Boa! E para fechar nosso oráculo... Fala, galera, tudo bom? Essa Lore Sheet que o Raga citou anteriormente, que a gente já tinha falado sobre a segunda Inquisição, é o Black Site 24, que ficava na base da Força Aérea Chanute. Eu tenho ela mais ou menos de memória porque eu estou pretendendo usar um jogo. Espero que os meus jogadores, os dois únicos jogadores, não estejam assistindo. E é isso, de resto, boa noite. Vamos falar mais sobre a segunda Inquisição e sobre essa possibilidade que não é nenhuma possibilidade, né? Um lembrete que o V5 jogou pra gente de que a sociedade humana existe, né? E eles reagem ao que os membros estão fazendo. É isso aí, Rafael. Excelente recado. Bom, gente, vamos então começar aqui a nossa introdução da Lore Sheet. Como eu sempre faço, eu leio o conteúdo que tem sobre propriamente dita Lore Sheet antes dela, para que vocês se ambientalizem, se foquem no que há por trás e em volta dela, para vocês entenderem depois ela propriamente dita. E não tinha nada propriamente mais esclarecedor no White Wolf Week, porque eu optei em pegar um trecho do próprio livro básico do Vampiro à Máscara, quinta edição, e dois trechos específicos do Chicago by Night para vocês compreenderem. Então vamos pelo V5. Vocês com certeza vão encontrar esse trecho lá dentro do livro do básico traduzido pela Galápagos. Vamos lá. First Light é um programa especial de acesso conjunto da NSA e CIA chamado First Light, coordena agentes conscientes da ameaça vampírica de todo o mundo ocidental. Olha só que interessante, do ocidental, eles não têm ciência de que há também muita coisa no Oriente, mas vamos focar aqui só no Ocidente, que coopera, quando possível, com o 8º diretório do GRU, dedicado à caça de Brujah, e fornece armas e apoio à entidade com E maiúsculo, o Serviço Secreto do Vaticano. O tráfego de informações não flui em direção única. A entidade agora incorpora a recentemente
recanonizada Sociedade de Leopoldo, que fornece à First Light e outras agências registros da última Inquisição e uma importante perspectiva da ameaça do Corpo Frio. A entidade também fornece pessoal e apoio vital aos esquadrões da morte urbanos antivampiros do Brasil, que chamam de BOES, que é a sigla de Batalhão de Operações Especiais Secretas, o que o inseriu no panorama global. Foi a First Light a responsável por desencadear o desmoronamento da capela principal Tremere em Viena, pois ela conseguiu identificar a sua localização e assim provocou a mobilização de entidades que atacaram e destruíram a capela e aqueles que estavam dentro. É aqui que a gente faz uma parada para comentários, e esse é um panorama geral que o V5 deixa para vocês entenderem o que é a First Light. Vocês já perceberam que envolve agências mortais que estão tomando conhecimento do que é essa galera vampírica e a clássica Sociedade de Leopoldo trazendo todo o seu conhecimento arcaico para se juntar com o novo. Tati, seus comentários. Então, eu preciso começar dizendo que eu amo Vampiro à Máscara, tá? Por mais que possa não parecer em alguns momentos. E eu amo a V5, é a minha edição do coração agora. Mas tem umas coisas que pra mim elas são incômodas. Porque, primeiro que eles fazem isso, colocam, é uma grande ameaça e é um problema e tá todo mundo sujeito a isso e tipo, cuidado, senão você vai ser pego, e a Camarilla entra num clima de paranoia, etc e tal. Mas, por outro lado, eles colocam aquela questão de que eles estão ali, que é uma agência que ela não é centralizada, é uma inquisição descentralizada, com operadores de inteligência que estão ali num clima de desconfiança e que essa informação ela não vai circular livremente mesmo dentro das agências, porque eles acreditam que qualquer um ali dentro pode ser um carniçal ou um escravo do sangue, como eles colocam no texto, e que apenas alguns oficiais de alta patente, né, comparam figurinha e trocam ali ao longo de vários países distintos. Então eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar a Segunda Inquisição, e daí nesse caso específico a Operação First Light, como algo muito incisivo e que tenha uma efetividade muito grande. Porque eu acho que são dois pontos, sabe? Ou eles são realmente fortes e lascou-se, ou então tem que existir essa possibilidade de você passar despercebido, de você dar fight back, de você conseguir às vezes retomar o controle, principalmente porque a gente está falando de uma sociedade de membros que vivem há centenas de anos. Tudo bem que na V5 tem essa, que eu costumo dizer que é um deus ex machina, porque o chamado foi uma resolução fácil para vários problemas que eles tinham criado antes, e daí também tirar os membros mais antigos e mais experientes nesse caso, para mim também é um deus ex machina, porque você está tirando as pessoas, porque no fim das contas, as tecnologias são novas, as formas de vigilância são novas, mas a humanidade é a mesma. Uma coisa que eu sempre falo é que a história se repete, sabe? A gente está vendo acontecer agora, na pandemia atual, coisas que aconteceram lá em 1900 e bolinha, com a gripe espanhola. Então, a humanidade, pensa para alguém que observou a humanidade por tanto tempo, não seria realmente fácil, usando os mesmos métodos de enfiar a gente no meio, de manipular, de desacreditar, retomar o controle dessa situação e destruir essa Segunda Inquisição de dentro para fora? Perfeito, Rafael. Que é o que de fato vem acontecendo, né? Na prática, porque o que a gente vê distribuído pela obra, né, pelos livros que já saíram, é exatamente essa situação. Membros que usam a Segunda Inquisição para atacar outros membros, para, enfim, para sua própria agenda, entendeu? Tem um em específico, Nathaniel Bordruff, que é já um velho conhecido do Chicago by Night, né, um personagem desde a primeira edição, e que tem aquela... e que para essa edição
o plano maléfico, enfim, né, a gente vai falar do Nathaniel, mas o plano maléfico do Nathaniel para essa edição é usar a Segunda Inquisição. E o que eu quero denotar é que existe uma mudança um pouco sutil em como a First Light e como a Segunda Inquisição era descrita no livro básico. E sem querer querendo, você fez certo em pegar no livro básico, e para Chicago by Night, porque no livro básico a gente tinha, pelo texto que você destacou, a First Light ela tinha uma operação mais ou menos que mundial, entendeu? E mais do que isso, pelas passagens que a gente vê deles, tem descrições, tem pontos do livro que são relatos da Segunda Inquisição, que são coisas que a Segunda Inquisição tá pegando dos vampiros que eles capturaram, né? E, mano, quando a gente lê a parte que são relatos da Segunda Inquisição, é livre cômico, porque você percebe que eles eles não estão manjando nada, entendeu? Já no Chicago by Night, a First Light ela aparece como uma força de inteligência que ela atua dentro das forças militares americanas. Sim. Então ela é um evento americano, entendeu? Eu acho que foi uma tentativa editorial de personalizar a Segunda Inquisição dentro de cada território, né? Eles deixaram a First Light um negócio um pouco mais localizado, um pouco mais América. E no entanto, a First Light também tem algumas transcrições, né? Algumas coisas interceptadas que eles pegam durante a narrativa do Chicago V5. E no Chicago V5 eles estão sabendo de tudo. Eles sabem coisa que a Camarilla não sabe. Eles estão pegando coisa da Erzunier, estão pegando coisa dos Bahari, coisa que nem a Camarilla sabe direito, entendeu? Se a Camarilla soubesse, já teria interceptado, né? Já teria acabado com essa restantes. Então eles estão sabendo de muita coisa, na real, quando chega no Chicago V5. Então, assim, para quem está chegando do Core Book, presta atenção nisso. Qual é a versão da Segunda Inquisição que vocês vão usar? Porque tem um vício de jogador, e quando eu coloco o jogador, estou falando do narrador junto. De criar uma versão cristalizada da obra dentro da sua cabeça, nas primeiras 100, 200 páginas do livro que vocês leem, e vocês não veem que as coisas se transformam. Isso é muito comum em Vampiro. Os paradigmas mudam, entendeu? Uma coisa que a gente acreditava que era uma coisa, quando chega no próximo livro é outra coisa. Então, assim, o cenário ele ainda está se mudando, entendeu? Leiam o livro, leiam com atenção, leiam o livro inteiro, leiam até o final, entendeu? Para poder pegar essas coisas, esses nuances, esses detalhes, entendeu? Isso é uma abordagem que, inclusive, eu gosto muito, que é uma abordagem que eu uso tanto para a Segunda Inquisição, quanto para Camarilla, quanto para Anarque, seja qual for o nicho que você está se envolvendo ali, que as coisas elas vão sofrer uma influência de como é o local, de como as coisas funcionam naquele lugar, sabe? Então eu acho muito legal isso também, deles especificarem uma First Light agindo de uma forma muito específica ali em Chicago, e que não necessariamente vai funcionar da mesma forma nos outros lugares do mundo, por conta disso, porque eu acho que as coisas elas vão depender muito da organização regional, e justamente como tem essa questão de você nunca sabe quem é um carniçal, quem está infiltrado, quem está sendo controlado ou usado, enfim, vai existir mesmo essa desconfiança. Então isso deles terem especificado um funcionamento diferente para First Light em Chicago é legal, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado entre a Segunda Inquisição ela é o supra-sumo, assim, da V5. Eu acho que ela traz o tom da edição, né? E é o que o Haga falou, eles trazem eles como os antagonistas mais fortes, mas a gente tem que tomar, acho que um cuidadinho para não pesar a mão,
Porque ou eles não servem para nada, ou eles são uma força overpower que você não é, que os seus jogadores não são capazes de sobrepor, né, de superar. E daí você entra num jogo em que tudo está decidido e no fim das contas só importa você conseguir sobreviver mais uma noite, que, ótimo, é uma abordagem, mas eu já vi muita gente tratar isso como a única abordagem possível, sabe? Ah, não, se você está combatendo a Segunda Inquisição, se você está usando ela a seu favor, ou se você está conseguindo escapar das formas espertas, então você está usando a Segunda Inquisição errada. Isso também é uma abordagem que eu acho que não faz bem nenhum para ninguém. Eu acho que a gente vai saber como é que é para ser usada essa Inquisição, né? Quando sair finalmente o suplemento sobre a Segunda Inquisição, né? Então, por enquanto, a gente tem pedacinhos e a gente vai tentando fazer alguma verdade rolar a partir disso. Quando sair da Inquisição, a gente tem uma noção melhor de como acontece. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, um bom exercício do narrador é entender que a Segunda Inquisição não é caçadores caçados. E aí eu já vou jogar um balde de água fria. Se você está esperando sair o livro da Segunda Inquisição, achando que o livro da Segunda Inquisição vai ser o Caçadores Caçados do V5, não vai ser, cara. Estoura essa tua bolha. Não vai ser. Tanto que tá pra sair o livro de Hunters, né? Na verdade, já era pra ter saído. Então, tá pra sair o Hunters, e o Hunters também não é o Caçadores Caçados. Por que eu falo isso? Porque um dos cuidados para se tomar quando a gente usa a Segunda Inquisição é para que isso não se torne Buffy, Supernatural, tá ligado? Esse tipo de coisa. Eu já joguei algumas mesas que tinham essa pegada e assim, são legais esses jogos, mas eles têm uma pegada mais Caçadores Caçados. Entendeu? A Segunda Inquisição ela não é isso, ela é um negócio mais assim, é uma coisa mais conspiracional, um lance mais, sabe, de conspiração governamental com a igreja, é outro nível, assim, sabe, é outra escala que você pega, entendeu? E eu não vou poder evitar de falar, né? É o lance de você usar dentro desse jogo a política. Não fujam da política, entendeu? Porque eu entendo que a Segunda Inquisição ela pega muito mais por isso. Ela vai mexer com instituições governamentais, com instituições religiosas, entendeu? Ela vai mexer dentro da sociedade humana, entendeu? Eu acho que caminha por aí qual é a diferença, entendeu? Coisa que o Caçadores Caçados não é. O Caçadores Caçados é um bando de tudo vestido de katana e sobretudo que sai matando vampiro por motivo de vingança, porque tem sede de poder, porque o caralho é quatro, que é a essência do como é que chama lá, do Tarantino, como é que era o nome daquele filme do Tarantino que eu esqueço? Kill Bill, oh meu Deus, tá fugindo o nome agora. É aquele da guitarra. Não, o Pulp Fiction. Pulp Fiction. Eita. Tá. Ok. Eu absolutamente nada entendida de Tarantino, então eu não tenho como ajudar, infelizmente. Mas complementando o que o Rafa estava falando, eu acho super legal, pelo menos pra mim, a pegada que eu acho mais bacana da Segunda Inquisição é usar o clima de paranoia e de medo e de perseguição e de que tudo que você faz pode estar sendo filmado. E eu acho que quanto mais novo e quanto mais ingênuo você for, mais fácil você cair nessa armadilha. Então, cada alimentação, cada vez que você usa uma disciplina, cada vez que você faz algo, você tem aquela neurose de, meu Deus, eu posso estar sendo observado. E eu acho que trazer a Segunda Inquisição como uma ameaça desconhecida traz uma pressão muito maior pro jogo do que você colocar ali, não, a Segunda Inquisição invadiu o seu abrigo e tal, sabe? Eu acho que você consegue cozinhar os jogadores e cozinhar a sua história naquele clima ali de tensão, que eu acho que faz um grande favor e que eu acho um uso super legal dessa questão das tecnologias, da vigilância e por aí vai. Eu vou pegar essa fala da Tati porque é mais ou menos isso que eu faço
nas narrativas que eu tenho de Vampiro Máscara quinta edição. Eu não tenho todo um complexo dentro da cidade em que eu narro, que no caso Belém. Eu apenas tenho um único agente da polícia, um delegado, eu coloquei ele numa posição de delegado, mas ele é tratado dentro da Polícia Civil como se fosse um Fox Mulder. Deram a ele uma seção de arquivo X de casos não solucionados. E aí ele não tem moral dentro da instituição para fazer coisas grandiosas, então ele atua sozinho. Eu só não coloquei uma Dana Scully para apoiar ele está sozinho. Mas a galera que... Pô, mas um personagem bacana esse. Verdade. Mas a galera, pelo menos os jogadores, toda vez que eu coloco alguma eventual presença dele, meio que xeretando tudo em volta, o pessoal se caga de medo. Aí eu penso, porra, era isso mesmo que eu queria que a galera se sentisse da presença da Segunda Inquisição, que é uma ameaça que tá ali, que se eles derem touca vai dar merda. Pelo menos é assim que eu gosto de tratar. Sabe um filme, primeira coisa, Um Drink no Inferno. Porra, precisei dar o Google pra poder lembrar o nome. Mas sabe um filme que tem um pouco essa pegada, eu acho, é o The Conjuring, Eita, hoje eu tô ruim de filme, pra lembrar os nomes dos filmes em português. É a Invocação do Mal, que é do casal dos Warren. O Ed e a Lorraine Warren, do The Conjuring, já esqueci de novo, foda-se. Eles não são da igreja, mas aí tem um lance que eles resolvem casos de possessão, de assombração e tal. E aí tem um lance em que a igreja ela não quer... São personagens reais, essas pessoas existiram. A igreja ela não quer se envolver nesses casos porque normalmente são hoaxes, né? São farsas. E aí eles mandam o casal dos Warren de forma não oficial para investigar, entendeu? E aí toda a série de filmes acontece ao redor das investigações do casal Warren, entendeu? Eu acho que a Segunda Inquisição funciona mais nessa pegada, tá ligado? São agentes não oficiais. O próprio LA by Night é usado dessa forma, né? Eu ia falar isso, o próprio LA by Night ele usa. E é isso, enfim, tenho mais alguns comentários, mas eu vou esperar para a próxima sessão. Beleza, então vamos avançar. E aí, no avanço aqui dos comentários, eu vou agora partir para o conteúdo que tem dentro do Chicago by Night, da edição do V5. Trecho retirado do lado norte da cidade. Essa área também abriga uma quantidade significativa de Malkavians. Olha aí, estamos lidando com os Malkavians. Pelo bairro da Streetville, próxima do lado norte. Os membros dos clãs Banu Haqim e Ravenous são conhecidos por também fazer refúgios dentro desta área, com a maioria se congregando em torno da Avenida Argel, Avenida Devon, ou na vizinhança do Aeroporto Internacional O'Hare. Notavelmente, quantidades de tais vampiros itinerantes se reduziram desde que a First Light lançou um burburinho de atividade em volta do O'Hare. Alguns alegam que um vampiro na região vendeu os enganadores locais para a Segunda Inquisição. E aí, Tati, o que tu achaste dessa primeira nuance do First Light dentro de Chicago? Então, talvez até extrapolando um pouco o que está aqui e dando uma olhada no livro como um todo, e com o que o Rafa falou também, a First Light ela parece ser extremamente atuante em Chicago e ter gravações, ter vigilância, até sobre pessoas extremamente importantes, como a Rosa Hernandes, que é a atual primógena, enfim, eu nunca sei como ficou, do clã dos Gangrel, né, em Chicago. E é aí que eu começo a temer o quão poderoso eles estão colocando os inimigos ali no cenário. Eu não sei, é um pezinho atrás que eu tenho às vezes com isso, sabe? De quanto poder você está dando para esse antagonista e o que ele não está fazendo com esse poder, que é o que é mais incômodo.
Rafa? Então, também eu fico pensando um pouco nisso, porque se eles já estão dentro da própria Primigene, e isso justifica um pouco porque que eles estão tão por dentro, né, das coisas em Chicago, mas não justifica completamente, porque, como eu falei, eles sabem, nas transcrições que eles revelam, eles mostram coisas que a Camarilla parece não saber, entendeu? Sim. E aí você fica nisso, né? Por que eles não estão agindo, então, né? A não ser que, sei lá, é que assim, eu acho que eles deixam muito em aberto qual é a atuação da First Light e assim, qual é a atuação dos plots como um todo, porque eles esperam que isso fique pra mesa, entendeu? Então, quando eu leio o Chicago by Night como um todo, parece que assim, você tem uma coleção de plots que estão prestes a explodir. E aí já fica esse negócio, né? A galera que não leu as edições anteriores, ou a galera que ainda não está familiarizada em como que as coisas funcionam em Vampiro, né? Ou como é que as coisas funcionam no RPG em geral. Não é que todos esses plots vão acontecer ao mesmo tempo, porque senão a sua cidade vai explodir. Entendeu? Você vai escolher algumas coisas que estão acontecendo e você vai dispô-las no jogo de acordo com a sua necessidade em jogo, entendeu? Encarem o Chicago by Night como um toolbox, né? Como uma caixa de ferramentas. Você vai usar o que é necessário para que o teu jogo rode, entendeu? A First Light ela tem eu vejo mais jogos de vampiros em relação à First Light do que a First Light jogando vampiros, entendeu? E parece que realmente o Haga destacou o Northside, e parece que realmente é um lugar onde eles estão mais ativos, né? Parece que eles têm um ponto de vigia nesse aeroporto, no aeroporto Harry, que aparece na aventura do que vem dentro do Chicago by Night, que envolve a chegada dos La Sombra na cidade. Então a First Light já está ciente dos La Sombra. E parece que eles têm em alguma estrada que dá para fora da cidade, alguma coisa assim. Bom, o que eu quero dar de destaque no texto é que quando a gente pegou o material da quinta edição, dentre várias coisas que o surgimento da Segunda Inquisição trouxe para o mundo dos vampiros, é a dificuldade de trânsito nos aeroportos, sejam regionais ou internacionais. Por quê? Porque eles passaram a utilizar detectores, radares nas bagagens também que eram enviadas. Porque como é que era a metodologia utilizada mais comum dos vampiros? Eles eram colocados em caixões e transportados dentro como se fossem mortos, transportados entre os locais. Só que aí a Inquisição, pelo menos é o que é registrado, entendeu que eles já faziam isso e eles passaram a monitorar toda a bagagem que passa entre os aeroportos, o que dificultou e muito o trânsito dos vampiros, principalmente entre o continente antigo e a América. E aí, pelo menos eu vejo eles tentarem reproduzir isso nesse aeroporto que o Rafael citou novamente, o O'Hare. Só que eles não deixam muito informação, só apenas diz, eles estão ali nos arredores, não vá para lá. Eu achei meio fraquinho, eles poderiam ter explicado um pouquinho mais o nível de influência deles dentro desse aeroporto. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? E lembrando também que eles também, né, não sei se é o mesmo grupo, né, mas parece ser. Lembrando que eles também estão lá em Chinook, que é uma cidade no sul de Chicago, que é o lugar onde fica o Black Site, né? Black Site 24. Então eles realmente eles estão bloqueando todas as rotas de transporte. Entendeu?
Eu acho que isso colabora com o clima de ninguém entra, ninguém sai, que é de vampiro, né? Que é um lance mais urbano, que as histórias de vampiro raramente elas vão pra estrada, né? Não tem aquela coisa da Sim. epopeia, da jornada e tal. Normalmente uma coisa mais localizada na cidade onde você está. E ao invés de ficar com aquela coisa de todo mundo ficar com um cagaço de sair da cidade por causa dos lobisomens, que era uma coisa comum nas 2 primeiras edições, nas 3 primeiras edições de Vampiro, nas 4 primeiras edições de Vampiro, porque tem V20. Agora eles substituíram por uma coisa um pouco mais inteligente. Sei lá, parece que as edições anteriores cercavam o limite da cidade de Chicago. de lobisomem. Aí sabe aqueles mapas antigos que tinham o Here There Be Dragons, sabe? Tipo, aqui tem dragões, que é pra onde você não podia navegar. Parece aquele, tipo, o final do mapa do The Witcher, tá ligado? Que se você for muito pra longe do mapa, aparece um dragão pra te matar. Entendeu? Parece que é isso, Here There Be Werewolves. Entendeu? E aí eles fizeram uma coisa um pouco mais sensível dentro do contexto do jogo para que o jogo de Chicago ficasse mais localizado na cidade. Tati? É uma crítica que eu tenho ao Chicago by Night como um todo, desde lá do comecinho, que é a sensação que eu tenho de que eles, tipo, desculpa de novo, mas que tipo, o seu jogador não vai saber, então a gente não precisa ter uma boa explicação para isso. E mais uma vez é essa sensação que eu tenho. Porque a verdade descobriram as paradas lá em Londres, caiu a torre. Descobriram os Tremere, fudeu com a vida dos Tremere, desculpa pela palavra. Mas daí em Chicago, a gente tem informação sobre todo mundo, mas deixa quieto, tá de boa, sabe? Tipo... E isso tá em reporte, isso tá em relatório, sabe? Então, teoricamente, isso circulou dentro da agência. Eu acho que se você ter agentes corruptos que estão ali fazendo o seu pezinho de meia ou aproveitando ali da situação para lucrar com isso, enfim, para o que seja, a gente sabe que a corrupção está dentro de todas as estruturas humanas e não humanas nesse caso, mas eu continuo tendo um probleminha com isso, sabe? Eu entendo que é um conjunto de plots, eu concordo com o que o Rafa falou, mas em muitos casos é isso. Se o seu jogador não vai saber, a gente não precisa ter uma boa explicação para isso. A gente só jogou aí e se vira. Uhum. Em relação a essa questão do transporte, muitas vezes, tanto pelo que é dito no Codebook, quanto essa questão do controle do aeroporto, quanto a questão de uso de tecnologias, como, por exemplo, no Codebook eles citam o uso dos óculos de visão de calor. Para mim, muito se passa ou por você dizer que as ferramentas e as armas que eles têm acesso são muito mais evoluídas do que qualquer coisa que exista até hoje, ou então elas se baseiam na ignorância que as pessoas comuns, e isso eu inclusa, temos de como funcionam as tecnologias. Porque se você for procurar uma imagem de calor de pessoas, você vai ver que não existe um padrão, que dependendo da roupa, você não vê o calor. Então, assim, pra mim já é impensável que qualquer vampiro saia sem usar o Blush of Life. Uhum. Né, que eu não sei como tá a tradução. E daí, brilho de vida. Vampiros foram... isso. Vários vampiros foram destruídos porque eles apareciam... Cara, eles eram um cadáver andando no meio da rua, seria surpreendente se eles não fossem destruídos, sabe? E segundo, porque nas óculos de visão de calor, os membros aparecem com uma coloração rosa avermelhada e isso vai ser percebido ao longo do tempo. Gente, não existe padrão, sabe? Tipo, eu acho que tentam colocar um poder que, sei lá, ele não se sustenta, enfim. Eu acho que eu acabei me perdendo na argumentação. Não, mas eu concordo perfeitamente contigo, Tati. Assim, voltando ao aeroporto, era isso que a gente estava falando. Então eu acho que, cara, eu não sei, vocês já assistiram, tinha um programa antigamente na National Geographic que era falando sobre o dia a dia do funcionamento dos aeroportos. E tinha um falando especificamente do aeroporto de O'Hare. E tudo que eu me lembro é o caos. Eles, honestamente, eles não têm controle sobre porcaria alguma, e quando alguém é pego, eles são pegos meio que no...
sabe? Tipo, No azar, deu é praticamente azar. Exato. Então eu acho assim, e essa lore sheet ela traz isso também, que é um dos motivos que eu achei super legal, que existem formas de se contornar, cara. E, mano, os vampiros vão ter formas de fazer, sabe? Eles vão conseguir fazer a pessoa que tá vigiando ali se distrair com alguma coisa, presença, sabe? Então, dominação, laço de sangue, e, enfim, eu acho que é muito tênue essa linha do quanto poder você dá para os seus jogadores, quanto poder você dá para a Segunda Inquisição, para First Light que seja, para que isso se sustente no cenário. E eu acho que, para mim, a minha grande preocupação é sempre fazer um cenário que se sustente, sabe? Que ele seja a prova de você virar e falar assim, nossa, mas e tal coisa, por que não é assim? E daí rui. Entende? Não, e aí eu acho... É uma mancada, né, imensa. Assim, se tem alguém que vai assim, que vai ter alguma dificuldade nesse cenário, é o La Sombra. Por causa do defeito deles, né, da maldição deles. E aí a própria aventura do Vitor faz os La Sombra chegando para o aeroporto. Exato. Eles mesmos já quebram essa que é algo também que é lugar comum, explicação que eles colocam, entendeu? Eles quebram a própria argumentação, entendeu? E fora que, mano, é na sombra. Você tá em Chicago, você tem um dos grandes lagos caindo pro mar, você tem todos os motivos do mundo para fazer os das sombras chegando de navio. Por que não fizeram? Você tem toda a desculpa do mundo pra isso, gente. Acho que a gente falou então, assim, ó, se vocês da importância do Lago Michigan já, né? Se vocês forem jogar essa aventura, façam essa pequena adaptação, façam os sombras chegando aqui de navio. Boa. Porque é o que faz sentido. Pelo amor de Deus. Imagina, eles não têm um amigo pra avisar. Encontrar alguém escondido naquelas montanhas de minério de ferro que são levadas de navio para Gary, para o SS. É isso mesmo. Sabe? Bom, vamos avançar aqui. E agora o trecho tem a ver com o Sargento Duncan McTavish. Ele é um membro do clã Gangrel, soldado da SAS e executor anarco. Com a secessão dos Gangrel da Camarilla para os anarcos, Duncan ficou encarregado de permanecer na periferia de Chicago, protegendo seus companheiros de clã que desejam desertar para os domínios do Fort Wayne ou Indianápolis, eliminar quaisquer ameaças à causa e monitorar as indas e vindas da joia da coroa da Camarilla. Para os membros da Camarilla da cidade, o nome McTavish é dito como o de um bicho-papão ou conto da carochinha. Para os anarcos, ele é tratado com alguma reverência silenciosa como um sentinela leal que os defende. Cada anarco sabe que para cruzar a vontade de Juggler, o barão de Gary, os colocará na vista do sargento Duncan McTavish. Sussurro. O exército de um homem só, no caso, Duncan é vários matadores, assassinos, terroristas e bombardeiros que atacaram a cidade ao longo do ano passado. Enquanto os movimentos dele não são claramente o trabalho de um homem, a First Light suspeita da mão orientadora de membro por trás destes eventos. Ou seja, por que eu li toda essa historinha antes do Duncan para botar a First Light propriamente dito? Eles deixaram a entender que a First Light está monitorando o cara e quem estiver por perto dele vai ser detectado também. Então vamos aos comentários. Tati. Eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar hierarquias muito rígidas entre os anarquistas, tá? Eu acho que isso me causa incômodo, mas enfim. A crítica que eu tenho a fazer, na verdade, é que o Duncan ele é extremamente novo. Ele foi abraçado em 2005. 2005. É. Neófito. Neófito.
Ele é Novinho um de Norton se a tanto, gente gente. for levar em consideração hoje em dia, sabe? Se a gente recuar um Baby. pouquinho ali, quando saiu o Chicago, ele tava saindo das fraldas, sabe? Literalmente. Você colocar uma relevância, um poder e uma tantos sussurros de poder e de força num personagem tão novo e tão fraco me soa um pouco incômodo. Até mesmo para um cenário onde você teve o chamado que tirou todo mundo que é antigo da área. Porque você tem pessoas muito mais antigas, muito mais poderosas, como o próprio Juggler, no caso, sabe? Sei lá, me parece um personagem forçado. Uhum. Ele me pareceu um personagem forçado, mas por outro lado, assim. Ele me pareceu um personagem roubado pra quem é só um neófito. Tipo, mano, o cara é um neófito com Protean 4, né? Então, assim, eles deram uma bela forçada pra fazer, mas tem a ver também com a decisão editorial, com esse discurso de colocar os vampiros mais novos em posição de poder por causa do chamado e tal, mas a própria Chicago já quebra isso porque tá cheia de ancião em Chicago. Sim. A própria Helena voltou já. A Helena como Matusalém, a equipe inteira dos primogênitos. O Menelli, então, assim, que também é outro Matusalém. Então, assim, tem muito ancião em Chicago ainda. Mas eu apoio esse tipo de narrativa para esse tipo de personagem, para esse tipo de NPC. E eu apoio também o lance da hierarquia, porque ele não é um chefe. Entendeu? Ele é um cara que ele ganhou na porrada, tá ligado? Ele ganhou o título na porrada. Entendeu? E isso é uma coisa muito anarquista. Você faz. Mas lá também tá escrito que ele se submete aos anarquistas de Gary, que são os chefes dele. Tá escrito exatamente dessa forma. E também são assim, o Juggler, ele era um NPC bosta, ele era um azulzinho bosta. Entendeu? No começo, lá na primeira edição. Entendeu? Eu tenho um caso com o Juggler, porque desde a primeira edição eu quero jogar Chicago by Night pra ficar lá pro Juggler. Entendeu? Então, assim, o Juggler, ele é um cara, a gente ainda vai falar dele, né, em suplementos futuros, mas ele é um cara que a gente acompanhou a evolução dele. Eu tenho um pouco de problema com esse modelo, né, de baronato, né? Mas de qualquer forma, assim, a ideia do Juggler finalmente alcançando um lugar de proeminência depois de tanto é um pouco de desenvolvimento de personagens, sabe? São os personagens que a gente vê crescendo no cenário, entendeu? Mas esse favoritismo é pelo Juggler, tá? Claramente. Sim! Agora, uma coisa que eu queria destacar outra personagem, na real. Tem uma outra personagem muito legal, eu tive que fazer um teste de investigação para encontrar mais sobre ele, que é o seguinte: quando você lê a entrada do Nathaniel Bordruf, fala um pouco sobre esse jogo que ele está tendo, né, de retroalimentar a First Flight para os objetivos dele, entendeu? E aí ele fala sobre um Gabriel Valdez. Só que não tem nenhum Gabriel Valdez. Eu dei um Ctrl F ali no Gabriel Valdez, não achei. Aí eu achei a dona Mercy Valdez, que é uma caitife por quem o Nathaniel tem um interesse ali. Essa Mercy, ela é a típica personagem jogadora do V5. Tá? Ela é uma caitife, ela tem uma convicção de ajudar os oprimidos, que, mano, todo mundo pega essa convicção, entendeu? Alguma coisa parecida com essa convicção. Não pode bater em mulher, não pode castigar os oprimidos, eu vou ficar do lado das minorias, e assim, gente, mano, V5, assim como o Vampiro, não é sobre você ser um herói dos oprimidos, mas a gente pode falar sobre isso em outra hora. E aí ela tem um irmão mais novo
o Gabriel, que é um cara que é o completamente oposto dela, e ele ele vai servir o exército dos Estados Unidos. E agora ele voltou para os Estados Unidos. Tipo, parece que ele passou um tempo fora, provavelmente por causa de alguma escolha, uma guerra que os Estados Unidos fez parte nos últimos 20 anos aí. E aí ele volta para a cidade. E aí, pelo que o Nathaniel deixa implícito ali, não tem o Gabriel e a Mercy, eles não têm uma relação, eles têm uma relação conflitante. E aí tem essa coisa, né, dos dois irmãos, um é um vampiro, o outro é um caçador de vampiros, e aí essa coisa e tal, entendeu? E parece que esse Gabriel, ele virou alguma coisa, ele virou um nome proeminente da First Light, também segundo Nathaniel, entendeu? Então eu queria deixar frisado essa parte para quem quiser, que tiver o Chicago by Night, ir lá dar uma olhada. Um bom ponto de entrada nesse assunto, porque não tem personagens, né? A Segunda Inquisição não tem personagens, não tem um general, um tenente, um coronel, não tem personagens da Segunda Inquisição ainda. Não tem nomes, não tem pessoas, entendeu? Só tem essa organização tenebrosa. Talvez o Gabriel seja o primeiro NPC da Segunda Inquisição a se apresentar. Quero registrar aqui que o Lucas da Droga de Canal está aí no chat e ele disse o seguinte: Juggler tem um puta potencial, nunca critiquei. Fala, Lucas. Vamos então ao próximo personagem, também tirado do Chicago by Night, que é o Nathaniel Bordruff, membro do clã Nosferatu. Posso só fazer uma observação? A observação que eu queria fazer é a seguinte: o Chicago by Night, que eu tanto queria jogar e que eu nunca joguei, quem ia narrar era essa criatura aí. O Lucas, né? Olha aí, Lucas. Cobrança então, ao vivo e a cobrança. Só que eu não posso fazer muito essa cobrança, porque o próximo mestre sou eu e eu tô fugindo da mesa. Beleza, vamos lá. Nathaniel Bordruff, membro do clã Nosferatu. Eita, quase sai gangrel. Fogo para todos. Nathaniel odeia tudo. Todos os seus esquemas e desejos giram em torno de trazer um fim aos membros como um todo. Ele se mantém atento às atividades dos agentes do governo local e agências que poderiam estar agindo como frentes da First Light, com o intento de usá-las para expor os membros de Chicago como os membros de Londres foram expostos. Ele descobriu que um operativo da First Light suspeito, Gabriel Valdez, que o Rafael falou ainda agora, pode estar relacionado com um caitife recentemente abraçado no lado oeste baixo da cidade. Seda assim, Tati, mande bala. Eu devo dizer que eu gosto do Nathaniel, ele é dos meus, bota fogo em tudo e tá tudo resolvido. Eu acho ele nossa, que NPC, gente. Ele parece um vilão de cartoon, tá ligado? Tipo, eu vou destruir todos, Ele é um caótico. Eu acho muito legal que exista um cara surtado que só quer destruir tudo, porque, tipo, mano, o mundo é uma bosta, sabe? Eu acho que ele é muito chegar nesse estado, ainda mais tendo parte do loading por alguns anos. Mas, tipo, claro, eu não gosto muito da falta de... Se você jogar isso de qualquer jeito, como você falou, é um personagem de cartoon. Mas eu acho que se você fizer ali um esforcinho mínimo de, cara, ele viu do que a sociedade dos membros é capaz, ele acha que isso só serve para destruir a humanidade e fogo no parquinho, eu acho muito legal você ter um personagem desse. Mas, mais uma vez, sabe, ele tá ali agindo para expor os membros de Chicago como foram expostos os membros de Londres. Cara, cuidado, sabe? É só isso. Pra mim, só ali um avisinho de território perigoso. Sim, com certeza. Tem um personagem que eu optei não colocar aqui, porque é muito mais uma trama do que realmente algo mais explícito. É o do Malkavian Jason, que fica ameaçando o Ballard
de denunciá-lo ou prejudicá-lo para a First Light, caso ele não faça não atenda os pedidos do Jason. Então fica aí esse registro, e mais uma vez esse caso de algum cainita usando ou tentando usar a Segunda Inquisição para prejudicar alguém. Percebe? Posso fazer um momento de autopromoção? Por favor. O meu conto, que saiu nos contos do concurso da V5, ele é justamente sobre isso, por sinal. Ele é exatamente sobre um malcaviano que brinca com a Segunda Inquisição para poder ir ali eliminando membros chaves da sociedade. E, tipo, é algo que não ficou tão claro no texto, mas pelo menos na minha concepção, o príncipe da cidade talvez até saiba disso e fala, legal, é uma ferramenta boa de se ter, sabe? É uma pegada que eu gosto muito e que eu fiz questão de colocar no personagem por conta disso. Boa. Rafa? Então, é isso que a conclusão que eu tirei. Você vê pelas entradas ali das personagens, você vê muita gente usando a Segunda Inquisição como arma. Isso. E a Segunda Inquisição não se cumprindo, tá ligado? A Segunda Inquisição ela só se cumpre lá fora. Lá aconteceu lá em Viena, aconteceu em Londres, aconteceu lá. Arregaçou em todo mundo, menos Chicago. Não acontece nada. Aqui não tá acontecendo nada, não. E é por isso bem estranho isso, fazer uma Segunda Inquisição que tem tanta força na região, que tem tanto conhecimento, que tem controle de tantas áreas. Então tá aí, narradores, comecem fazendo alguma coisa acontecer com a Segunda Inquisição na cidade, sabe? Fogo no balado, eu apoio. Os caras estão achando que é brincadeira. É bagunça. Boa. Bom, essa foi a introdução para podermos começar a falar propriamente dito da lore sheet de hoje, que é First Light. O título dela é First Light. Vamos à descrição dela. A First Light é uma operação conjunta entre as agências de inteligência do mundo encarregadas de aprender sobre e caçar os vampiros destas noites. Camarilla, Sabá ou Incono, a seita de um cainita não importa para as pessoas cujas diretivas envolve matá-los e desmantelar o poder deles sobre os assuntos mortais. Os agentes frequentemente não estão cientes de que as pessoas que eles estão rastreando não são mais mortais e possivelmente não são há séculos. A maioria recebe informação descrevendo seus alvos como células terroristas de humanos. Relatam após o fato desdobrar essa narrativa. A First Light conta tanto com tecnologia ultramoderna quanto com investigação à moda antiga, fazendo as redes deles difíceis de esquivar. Os agentes do FBI e seus sistemas especialistas monitoram os rumores de internet por certas palavras-chave. Algumas chamadas vindo da linha de denúncias são redirecionadas para First Light quando eles podem envolver os assim chamados corpos frios. Meses de filmagens são vigiadas, procurando por imagens borradas e formas sombrias indicando a presença de uma sombra. Os agentes da TSA trabalhando para First Light têm a autoridade para revistar a carga em O'Hare e Midway, o que tornou a já difícil viagem aérea ainda mais difícil para os membros que não têm acesso aos aviões privados. Esta é a descrição da lore sheet, que tem muito a ver com muito do que a gente já comentou anteriormente. Tatiana, o que tu achaste dessa descrição da lore sheet? Eu acho que ela deu pra gente a resposta que a gente estava buscando de por que nada acontece em Chicago. Porque se você dá a descrição de vocês estão seguindo uma célula terrorista para um humano, por mais treinado que seja, para seguir um membro, esse humano nunca vai achar nada. Na boa, sabe? Eu acho muito difícil. Outro ponto é mais uma vez isso, de o quanto poder você está dando para essa entidade, porque eu fiz os cálculos de quanta gente levaria para se manter controle de uma cidade pequena, de 500 mil habitantes, com vigilância de câmera 24 horas. É impraticável. Então eu acho que é isso, sabe? Fora que assim, a gente está esquecendo um fator humano, que é que a gente sempre tenta
encontrar uma explicação dentro do que é conhecido pra gente, para explicar as coisas estranhas que a gente vê. Então eu acho muito ruim a ideia de você dizer que os agentes não sabem o que eles estão procurando, porque eu acho que daí realmente você está dizendo que eles só não vão achar. Mas eu acho que é isso, assim, de início é o único comentário que eu tenho para fazer. Rafa. Mas, Tati, eu acho que o que a resposta real dessa incógnita tá ali pelo LA by Night, né? A própria cruzada do agente, eu não lembro o nome dele. Sim, eu me lembro dele. Quem é? Mas a própria cruzada dele já indica bastante, né? Ele faz parte de uma célula do FBI que não reporta ao FBI, o próprio diretório do FBI não está sabendo das coisas. Então, assim, é muita burocracia e é muita corrupção mesmo. Mas ele sabe exatamente o que ele está buscando, pelo menos. Ah, sim. Isso sim. Porque assim, você pensa o seguinte, para uma operação dessa acontecer, vai grana. Entendeu? Sim, com certeza. E essa grana tá saindo do Estado, essa grana tá saindo do imposto, tá ligado? E mano, você pode ter certeza, não tem um portal da transparência onde você vai entrar lá no site e vai falar, olha, essa grana de imposto aqui foi investida num grupo de operação de caça a vampiros. Entendeu? Com certeza não. Entendeu? Então eu acho que eles têm problemas orçamentários, eles têm problemas de desencontro de informação, eles têm muitos problemas internos, entendeu? E é interessante pensar nisso também na hora que a gente for colocar dentro do jogo, né? Eles têm esse clima de conspiração internacional, globalista e tal, mas eles são tremendamente desorganizados, assim, a nível de governo mesmo, entendeu? Mas é um pouco a crítica às informações conflitantes que ele deu. Que eu acho que a gente meio que é ponto pacífico aqui, nós três, que a Segunda Inquisição ela não é algo forte, implacável e muito bem fundamentado, sabe? Só que daí, em um momento seguinte, eles colocam que com tanto tecnologia ultramoderna quanto investigação à moda antiga, é difícil se esquivar das redes da Segunda Inquisição, sabe? Tipo, tá ali conflitando uma informação com a outra. Então, mas aí eu acho que entra naquele quesito que eu tava falando, né? É um toolbox. Ela vai ser quão poderosa ela precisa ser se você for o narrador, tá ligado? Se o seu jogo for inteiramente sobre a Segunda Inquisição, então, assim, ela vai ser onipotente, presente. Você vai ter tipos de jogos onde realmente está valendo aquela máxima da Camarilla, de que não pode usar celular, que você vai precisar ficar de olho em cada esquina. Aliás, o próprio corpo do livro, ele dá uma certa importância para isso, para câmeras de vigilância que ficam na cidade, né? Tem muita câmera de vigilância em esquina, naqueles postes e tal. Então, assim, tem um tipo de jogo que vai levar isso em conta, tem um tipo de jogo que vai ignorar prontamente. Inclusive, a própria aventura que eles apresentam aí ignora. E aí você vai lá no Fall of London, você não pode nem andar nos superfície mais. Acho que são diferentes abordagens, entendeu? E realmente fica essa coxa de retalhos, a gente não sabe qual é a informação real, entendeu? Você pega a interpretação, você fica interpretando o que você quer pro seu jogo, entendeu? Sim. Perfeito. Bom, vamos agora aos níveis da Lore Sheet. E o nível 1 tem o título Táticas de Evasão. Você é acostumado com algumas táticas básicas de vigilância e conhece meios simples para evitar ser seguido ou espionado. Você mantém mínimo o seu rastro online ou o tranca e possui um gerador de ruído, um bloqueador de telefone celular ou um celular descartável para evitar de ser gravado. Adicione um dado nas rolagens para evitar de ser seguido ou ouvido. Habilidades em potencial:
condução, furtividade, manha e tecnologia. Tati, o que tu achaste desse primeiro nível? Maravilhosamente quebrado. Quando eu tava lendo esse nível, eu parei e pensei. Porque assim, se você prestar atenção no texto, a gente não está em momento algum dizendo que são para rolagens, para evitar ser seguido ou ouvido por operações da Segunda Inquisição, da First Light ou o que seja. Eu, pensando em retrospecto, eu acho que não teria um personagem meu que não pagaria 1 ponto para ter esse dado. Entende? Então assim, eu achei bom até demais, sabe? Acho válido, acho ok, talvez eu até permitisse dessa forma que tá mesmo, sem nenhum balanceamento, sem nenhum bloqueio e tal. Mas eu achei bem forte, bem forte, assim. Mas achei bacana que pelo menos ele coloca ali as habilidades em potencial, de condução, furtividade, manha e tecnologia. Então pelo menos ele tá ali criando que você tem que ter já algum tipo de background para você ser capaz de se, né, de se esquivar, se esconder e tal. Mas eu achei bem quebradinho, assim, de verdade. Rafa. Voto com o relator. Eu ia concordar exatamente com ele, eu ia falar exatamente isso, né? Ela é uma habilidade, uma daquelas. Aliás, essa lore sheet inteira é uma daquelas. Né? É uma habilidade que com 1 ponto já dá bastante. E aí, quando você joga essas vantagens da lore sheet no mesmo balaio daquelas outras vantagens lá no começo, lá no quarto book e tal, você percebe que essa talvez seja uma das lore sheets de nível 1 mais forte, com as vantagens mais fortes. Sim. Não forte, a que mais agrega, né? A que mais te dá bolinhas. Eu acho que uma das coisas que determina o quão forte uma habilidade é o quão abrangente ela é, sabe, em questão de situações. Que é o meu problema, por exemplo, com os Tremere. Tipo, claro, porque ninguém gosta de Tremere, mas enfim. Que o ponto dos Tremere, pelo menos até a 5ª edição, era que eles faziam literalmente tudo. E é justamente essa polivalência que dá pra eles o fator deles serem quebrados no cenário. É que Tremere é protagonista, é a classe do mestre. O cara criou o jogo ao redor dos Tremere, é isso, acabou. Mas assim, eu acho que essa lore sheet ela é voltada para um tipo mais específico de personagem, né? Um tipo de personagem que é mais ligado na parte de fuga, evasão, espionagem, hacker também, né? Lembra daquela lore sheet lá do Core Book, dos Baroques? Talvez ela tenha mais essa inclinação, e aí dentro desse bagulho, dentro dessa inclinação, essa personagem ela vai usar essas habilidades o tempo inteiro, entendeu? Provavelmente são as habilidades primárias desse personagem. É que pensando em qualquer jogo, se você pensar que a gente está jogando um jogo que basicamente é fundamentado em intriga, pelo menos pra mim isso é uma característica muito marcante de Vampiro à Máscara, quem não quer evitar ser seguido ou ouvido? Entende? Perfeito. Bom, vamos ao 2º nível, cujo título é Filial. Talvez alguém se descuidou e você pegou o rastro dele. Talvez os tipos de aparência militar no bar pensavam que você estava falando baixo demais para os outros escutarem, mas os seus ouvidos aguçados captaram bem a conversa deles. Talvez você tenha clicado na armadilha de uma URL fracamente disfarçada deles e hackeado eles de volta. Seja o que for que você fez, você sabe onde a base de operações mais próxima deles está localizada. Eu tenho que comentar aqui o seguinte, o mesmo que a Tati falou lá no começo. É dito que eles são fortes pra caralho, unindo o novo com o velho, ninguém segura eles. Aí de repente coloca um nível 2 de lore sheet que bota tudo pelo chão, Tati. Então, eu vou falar o seguinte, pra começar assim, a análise desse nível 2.
A partir daqui, eu estou partindo do pressuposto que a gente está falando de jogos em que a questão da Segunda Inquisição ou da First Light é extremamente relevante, né? Porque daí eu acho que todos os outros níveis eles são muito dependentes daquilo ser realmente relevante para o jogo. O ponto que eu levanto nesse nível 2 o primeiro é esse, você está dando um nível 2 em que você pegou o rastro, em que você ou hackeou alguém, mas isso exige que você tenha ali um background, que você tenha isso fundamentado na sua ficha, ali nas suas skills. Sendo que aqui, ao contrário do nível 1, em que ele colocou ali habilidades em potencial, no nível 2 ele não coloca. E isso já me soa um alarme. O segundo ponto é que eu estou pagando 2 pontos por isso, mas para que isso faça sentido, eu já teria que ter algum outro tipo de habilidade antes, sabe? Seja furtividade, seja uma habilidade em hacking, em tecnologia. E daí eu estou pagando 2 vezes pela mesma coisa. E, por fim, para terminar, ok, eu sei onde está a base de operação mais próxima deles, mas o que isso realmente me traz como vantagem? Entende? Para mim é necessário fazer um esforço imaginativo para pensar em como usar isso ao meu favor ou ao favor de uma personagem minha de alguma forma, sabe? Daí eu consigo pensar, a gente pode planejar um ataque, mas ainda assim, que bem vai fazer você ir lá cutucar a Segunda Inquisição com a vara curta, sabe? Já que aparentemente eles estão tão descuidados que você conseguiu tropeçar com uma informação tão relevante. Eu posso usar isso para comprar algum tipo de benefício, de status com o xerife ou com algum membro dos Anark que queiram saber, mas mais uma vez, sabe, tipo, com que personagem você está jogando para que você tenha conseguido descobrir isso, se você descobriu de uma forma tão fácil? Eu não sei, eu achei incômodo esse nível 2, na verdade. Antes de passar para o Rafa, eu quero dizer o seguinte: estou completamente decepcionado de descobrir que o Lucas gosta de Tremé. Porra, Lucas, caramba, meu irmão, eu esperava mais de ti, ó. Eu tô tão decepcionado que eu vou agora te convocar para uma quebra de ossos. E não é pouco, viu? Tem aí uns 10 anos isso, viu? Vai lá, Rafa. Pra mais. Esse probleminha. Sei lá quanto tempo eu conheço esse cara definindo Tremere. Enfim, sobre a lore sheet. É o tipo de lore sheet que eu gosto. Eu já tinha falado em outras lives, né? Que essas lore sheets elas não têm um negócio mecânico, são justamente as que eu mais gosto. Elas não te dão bolinha, né? E aí elas abrem um leque que você quiser usar. A única coisa que eu achei negativa é que eu acho que você descobre muito cedo sobre sobre a casa-mata da First Light, e aí isso põe por terra aquela coisa deles serem, um perigo para a sociedade dos membros, né? Se um cara que gasta 2 pontos já pode saber deles, talvez eles não sejam agentes tão secretos assim, né? Talvez eles sejam menos CIA e mais, sei lá, Starship Troopers, tá ligado? Que o Rafael avacalhou. Cara, esses caras eles são muito avacalhados. Essa lore sheet avacalha os caras completamente. Exato, me deu uma sensação de desleixo esse nível 2. Não desleixo na elaboração do nível, desleixo da Segunda Inquisição, de forma geral. Desleixo da Segunda Inquisição, parece que eles são, sei lá, um bando de brucutu. E aí é o que eu falo. Um bando de brucutu, de katana e casaco, entendeu? Entrando na cidade pra caçar vampiro. Parece um drink do inferno. O nível de poder. Entendeu? E aí, quanto ao nível de poder do que é isso, né? Não parece que eles tenham casa-mata a cada esquina, por mais que eles tenham um ou outro ponto de poder em Chicago é uma cidade grande e tal. Mas eles não parecem ter muitas bases. Se você sabe, e assim, principalmente para quem for adaptar isso para outros cenários, né?
muito provavelmente, se você sabe onde fica uma base da First Light, você sabe onde fica a base da First Light na cidade. Que não tem muitas outras, entendeu? Então, assim, é um big deal, sabe? É uma coisa grande, onde esse negócio que você é professor. Pra ainda na descrição os caras falarem, então os militares que estavam no bar soltaram isso sem querer. Porra, pelo amor de Deus! Mas eles são Onde agentes militar é extremamente esse? treinados. Então, parece o exército brasileiro, sei lá. Puta Toca merda. pra frente que eu já tô revoltado com essa Jesus Cristo, Se parou. First Light é assim, imagina Boys. É exatamente isso que eu tô falando. Ou eles são podarásticos e você pagar um nível 2 pra ter essa informação e isso vai quebrar o jogo, então é muito forte. Ou então eles são um bando de cueca suja, como diria um conhecido meu, que se reuniu pra caçar vampiro e que, tipo, mano, tá, eles são só mais um. Não sabe? dá pra ser os dois, né? Exato. Beleza, vamos então agora ao nível 3, cujo título é O que eles sabem. Você interceptou algumas comunicações entre as agências. Você descobriu a localização de um ponto de entrega ou descriptografou o sinal deles. Uma vez por história, você pode pedir ao narrador uma peça de informação que a First Light tem sobre você ou uma coterie parceira que você conseguiu pegar. Tati. Mais uma vez é o meu velho problema com o que você compra, mas que você não recebe. Porque, primeiro, mais uma vez eu tô comprando uma qualidade de 3 pontos que eu não recebo ela de verdade e que ela é extremamente dependente do narrador, certo? Então, assim, eu compreendo que quando você entra numa mesa para jogar, pelo menos para mim, aquilo ali é um contrato de confiança, você tá confiando que o narrador vai conduzir a história da forma que vai ser mais interessante para todo mundo. Mas, por experiência própria, eu já tenho os 2 pés atrás com a maior parte dos narradores. Então, me incomoda você comprar algo que você não vai ter de verdade e que você vai depender do narrador querer te dar. Basicamente, é essa sensação que eu tenho com esse nível 3. Você compra algo que você não tem mesmo. Rafa. De novo, esse é o tipo de lore sheet que eu gosto, e que essa mecânica ela tinha sumido um pouco, né, Raga, das lore sheets anteriores. Quando a gente ficava by night, assim, vai sempre tendo encontro uma lore sheet que fala, você recebe um pedaço de informação do narrador, que piriri pororó. No livro básico tinha bastante coisa assim. Eu gosto. Eu não vou ficar repetindo coisa que eu já falei em outras lives. A gente falou recentemente sobre esse negócio de você encontrar o narrador certo, né? O The One to Rule Them All. E assim, se você tá numa mesa que o narrador sacaneia contigo, mano, o que você tá fazendo lá em primeiro lugar? Entendeu? Eu gosto sim dessa vantagem. E eu acho que até você chegar no nível 3 de uma lore sheet, você já tem jogo bastante pra você saber onde você tá metendo o pé, tá ligado? Senão nem compra, tá ligado? Eu sou um cara muito assim, eu tenho vantagem. Meu narrador tá aí no chat, mano. Quando eu vejo que tem vantagem que o narrador, que não adianta eu comprar que o narrador não vai usar, eu não compro. Entendeu? E aliás, eu fui assim com o Vampiro, que tem muita vantagem, né? Que tem muita vantagem, muita qualidade, muito defeito. E eu fui assim com a maioria dos RPGs na minha vida, assim. 3D eu era muito assim, entendeu? Tormenta tem uns talentos também que você pega e não usa nunca. Então assim, se eu sei que eu não vou usar, eu já não pego, entendeu? E se eu peguei e eu percebi que eu não usei, eu peço ponto de volta. Isso é uma coisa isso é um contrato que a gente tem ali, eu e a minha mesa ali, entendeu? Quando a gente vê que a vantagem, a qualidade, a disciplina, o que for, não está servindo ao jogo, a gente pega o dinheiro de volta e gasta com outra coisa, entendeu?
É a melhor coisa que a gente faz. Entendeu? E mete retcon mesmo, coisa. Bom, vamos ao quarto nível, cujo título é Nenhum Registro Encontrado. Através de subornos, arrombamentos e uma dose farta de paranoia, você conseguiu se apagar dos registros da First Light. A sua ficha está limpa por hora. Cabe a você ficar de fora deles seguindo adiante, mas você deverá se encontrar novamente nos alvos deles. Você sabe onde começar a retirar a situação. Adicione 3 dados às rolagens de ladroagem, furtividade ou sobrevivência quando estiver lidando com as operações da First Light. Pessoalmente eu achei um giro doido só para chegar para dizer, olha, tu ficou melhor no nível de fuga. Vai lá, Tati. É um nível 1+. Então, eu tenho algumas considerações a fazer sobre esse nível. Que o primeiro é, ok, você ali fala muito claro que você foi capaz de fazer isso por você mesmo. Então, o que te impede de fazer isso por outros? E daí, se você tem essa habilidade e você pode capitalizar ela dentro do jogo, talvez um nível 4 seja um pouco caro para você. Seja um pouco caro, não, seja um pouco barato demais para você usar. Sabe, eu acho que é uma qualidade ali. Sabe, o que te impede de utilizar ela e fazer disso o seu, sei lá, meio de vida no mundo das trevas, né? Tipo, roleplay total, mas enfim. Por outro lado, ali no começo ele é bem claro em falar que... tô até procurando pra não... Uma dose farta de paranoia. Então, quando você compra estes 4 pontinhos, você está assumindo que você de fato tem uma paranoia com a First Light, com a Segunda Inquisição, com perseguição, com o que quer que seja? Porque daí isso pra mim seria uma ótima justificativa. Beleza, eu sei fazer isso pra mim, mas eu não vou ajudar os outros porque eu sou paranoico. Mas eu acho que é algo que teria que ser reforçado, de tipo, não, ok, você faz por você mesmo e beleza, sabe? Porque pensando, acho que eu acabei criando um caos. Pensando da seguinte forma, Máscara 2 já te dá basicamente isso. Ela faz você passar em branco por um check de uma agência internacional, seja CIA, seja KGB, enfim. Então, o que eu estou comprando aí são 2 pontos de máscara, mais 3 dados para rolagem quaisquer um desses 3 atributos, porque eu acho que não é excludente, certo? Em qualquer um desses atributos que você for rolar, você vai ganhar 3 dados. Num nicho, que são especificamente operações da First Light. Então a gente fechou ali. Que eu acho que tá ali, sabe? Ok, se eu tô jogando fora a lógica de se eu faço isso com operações First Light, isso vai servir para outras coisas. Mas beleza, se a gente fechar isso e colocar um nicho, eu acho um preço ok. Desde que a gente não possa utilizar isso para fazer por outros, e aí a gente entra de cabeça no roleplay ali da paranoia. Porque eu acho que comprar isso free e ser capaz de usar a qualquer momento é um pouco quebradinho. Sei lá, eu acho que abre muita margem para abuso. Então, eu acho que o que o poder faz de fato é assim, ele te dá uma oportunidade de você zerar o seu registro uma vez e acabou. Mas ele diz que você sabe claro como fazer se você entrar de novo no radar. Se você entrar novamente no radar, você sabe onde começar a retificar a situação. E é isso que ele te dá, além da Máscara 2, na verdade. Mas aí eu acho que essa nova retificação, ela fica pelo roleplay, entendeu? Pra mim, assim, o seu registro ele tá apagado e acabou, entendeu? É uma vez só. Eu acho que isso aí é um bônus que vem no pacote, porque o que você compra de verdade são os bônus. Os 3 dados, tá ligado? Entendi. E aí o que vem de extras para fechar o preço é esse negocinho aqui, esse temperinho, entendeu? Isso aí é o brinde que vem, entendeu? Então, sei lá, e assim, essa coisa da paranoia, ela é uma repetição
temática do Black Site. O Black Site lidava muito bem com isso, né? Com o lance de você ser um cara paranoico que descobre uma conspiração e tal. E então, sei lá, tipo, se você for seguir por esse lado, pega o Black Site. Então, mas de qualquer forma, assim, eu gostei dele. Eu gosto dessa lore sheet. Ela é grandinha, mas eu gosto. bom, e para fechar o 5º nível, o título é Amigo do Lado de Dentro. Você tem alguém na folha de pagamento da First Light que relata de volta para você. Discuta com o seu narrador se seu controle sobre eles assume a forma de coerção sobrenatural, ameaças ou um suborno grande e periódico. O informante alerta você se a organização dele está vindo atrás de você e, uma vez por história, cometerá um ato de sabotagem menor, destruir evidência, arruinar uma operação, etc. Às suas ordens. Entendeu? Tati. Sim, o nível 5, sim, aí você faz 5. isso com os outros. Eu gostei muito do nível 5. Então, exato, mas o que me incomoda no nível 4 é isso. Se eu tenho as habilidades, se eu sei fazer, por que eu não vou usar? Entende? Tipo, cria um freio ali que é artificial. Entende? Se eu sei fazer, se eu sei usar, por que eu não vou usar? Sabe? Literalmente é isso. E daí o nível 5 não. O nível 5 eu achei ele extremamente equilibrado, coerente. Talvez ele seja um pouquinho, na verdade, fraco, perto de todo o resto, perto dos outros níveis 5 que a gente viu, afinal de contas, né? A gente não tem Mitras como mentor incorpóreo. Mas eu gostei do nível 5, sabe? Ele é narrativamente confortável, ele cria plots interessantes, ele dá uma ferramenta real para o jogador, você tem algo ali, tudo bem, é dependente de você receber essa informação e dessa operação existir, mas enfim, a gente está partindo do pressuposto que a First Light é um big deal ali no cenário que você está jogando. E pela primeira vez, finalmente fez sentido você restringir uma vez por história, porque a verdade é, o cara não vai estar disposto a pôr o dele na reta por você toda hora, sabe? E se você fizer demais isso, você vai acabar perdendo esse recurso que é tão valioso. Então, esse uma vez por história, já que a gente tem que definir, né, ali uma quantidade, uma frequência e tal, me parece legal. Eu gostei bastante desse nível 5. É um nível 5 que eu usaria confortavelmente do jeito que ele tá. Rafa? Voto com o relator. Então, eu acho que assim, a grande combinação dessa jornada da lore sheet tá bem redondo, entendeu? Eu acho que ele completa a ideia do nível 4 e ele segue, e ele te dá parece que é uma classe essa lore sheet, entendeu? Ela te dá um guia de que tipo de personagem você é, entendeu? Então você é um cara que ele te dá um conceito de qual é a sua personagem quando você pega ela, entendeu? Então você é um cara que ele é um sabotador, ele tem algum nível de contato com a burocracia governamental, ele tem alguma qualidade de investigação ou de hacking, alguma coisa do tipo, entendeu? Então assim, deixa tudo bem redondinho, o tipo de personagem que você é. Eu gosto quando as lore sheets são assim. Eu acho que algumas lore sheets elas funcionam. Se algumas lore sheets elas funcionam como plot, outras elas funcionam como classe, entendeu? Elas te dão uma impressão, elas te dão um conceito bem redondo de que tipo de personagem você é, e elas vão explorando dentro daquilo, entendeu? Eu gostei, é uma abordagem interessante, uma forma interessante de enxergar a lore sheet. Eu gostei bastante da interpretação do Rafa. Bom, fechamos aqui tudo da lore sheet. E aí agora nós vamos das considerações finais. Da minha parte, eu vou reproduzir uma fala da Tati, em que a ideia, a tentativa de descrição da lore sheet, ela é caótica,
Primeiro ela vende uma super entidade, depois vende uma entidade fragilizada e barata tonta. Eu acho que eles poderiam ter construído melhor essa lore sheet, mas como o Daniel falou aqui no chat, no geral ela é bem legalzinha e dá para ser aproveitada e adaptada para outros cenários além de Chicago. São essas as minhas considerações. Tati. Cara, normalmente eu sou a pessoa chata que faz as análises mais tipo, não, eu achei isso uma merda, eu não usaria desse jeito, enfim. Mas eu acho que, só para fazer um adendo, uma ressalva, não é que eu achei horrível quando eu digo que é algo, nossa, não, eu não gostei. É que fazendo uma análise aprofundada, eu acredito que isso poderia ser diferente ou que seria melhor aproveitado daquela forma. Dito isso, é uma das minhas lore sheets preferidas por 2 motivos. Um, por isso que o Rafa falou, que realmente faz muito sentido, sabe? Ela te dá um norte para o que o seu personagem é, e daí é muito legal você ir construindo esses níveis ao longo do tempo. Muitos desses níveis me deram essa sensação mesmo de, poxa, isso seria muito legal ser jogado, sabe? Construir esse amigo do lado de dentro, construir essa operação que me fez conseguir descobrir informações deles, e eu acho bacana. E o outro ponto que eu acho muito legal é que ela traz novamente a esperança de que a Segunda Inquisição ela é vencível, sabe? De que os vampiros eles estão novamente ganhando. Eu sempre falo uma coisa, quando me perguntam se eu jogaria Caçadores Caçados ou qualquer coisa desse tipo, eu falo, gente, eu jogo vampiro porque eu gosto de jogar de vampiro. Então, se eu fosse jogar Caçadores Caçados, eu ia dar um jeito de fazer meu personagem ser abraçado, entende? Então, acho que assim, é muito legal você trazer de volta essa luz e dizer, cara, você pode jogar como vampiro, eles são um antagonista, mas eles são um rival à altura, sabe? Que não vão destruir a sua não-vida e transformar, sei lá, você literalmente num rato de bueiro. E eu acho muito legal eles trazerem isso, sabe? Eles estão literalmente te falando, olha, existem soluções, tá aqui, uma lore sheet para você poder usar. E eu acho bem bacana isso. Rafa. Eu defendo o Caçadores Caçados, viu, gente? Eu gosto de Caçadores Caçados. Jogo de Caçadores Caçados, sim, tá? Eu só não sou um brucutu de katana e casaco, gente. Desculpa, já passei dessa fase. Mas eu gosto de Caçadores Caçados. O que eu acho é que a Segunda Inquisição ela tá perdida nesse meio tempo, nessas narrativas. Eu tenho certeza que quando chegar o livro da Segunda Inquisição, a Segunda Inquisição vai estar overpowered de novo e ela vai destoar com o que a First Light foi apresentada aqui, entendeu? Então eu acho que quando o narrador vai usar isso em mesa, quando o narrador vai usar a First Light, a Segunda Inquisição em mesa, ele tem que parar e ele tem que desenhar o que é e o que não é a Segunda Inquisição. Quais são as dificuldades que a First Light está tendo, quais são os maiores ativos que ela tem, entendeu? Tipo, quais são os prós e quais são os contras dessa galera, entendeu? Porque senão eles ficam sendo cadelinha de vampiro, é o que tá acontecendo aqui, entendeu? Os caras estão sendo usados assim, entendeu? Como se fosse, sei lá, como se fosse qualquer merda, entendeu? E não é esse o objetivo do narrativo da Segunda Inquisição, entendeu? Então, assim, parece que eles são desmoralizados. Então, quando você for usar, pensa se você quer essa First Light desmoralizada ou se você quer um inimigo à altura. Entendeu? Você precisa desenhar isso porque o livro não te dá isso claramente. Entendeu? Desenhe isso. Bom, chegamos ao final de mais uma lore sheet que foi sobre a First Light. Não teremos esse quadro semana que vem, porque semana que vem estarei dedicado às atividades do Dia Nacional do RPG. E então estaremos retornando tão somente na quarta-feira de cinzas, que é exatamente a quarta do dia 2. E nós iremos tratar a lore sheet Kevin Jackson,
que é uma das crias do Lodin, o ex-príncipe de Chicago. Então, será que o Ale vai estar por aqui defendendo essa raça podre dos vampiros? Não sei, vocês verão no futuro. E quero deixar aqui registrado que a próxima vez que nós tratarmos desse clã, quer dizer, desse não clã Tremé, eu quero o Lucas aqui pra gente malhar com ele aqui presente, tá, Rafa? Pode ser. Está feito o convite, está feita a convocação. Então tá, a gente vai monitorar aqui, Lucas, então prepare-se para receber tiro, porrada e bomba. Então é isso, galera. Estamos fechando mais um Comentando RPG, especial de Lore Sheets do V5. E peço para que os meninos, junto comigo, digam até logo pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até logo pra galera.